Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do AVP Talks. E hoje a gente tem um assunto que, se você já trabalhou com marketing ou vendas, você com certeza já ouviu aquelas frases. Tem que aumentar o volume de e-mail, precisa contratar mais SDR. Mas será mesmo? Com tudo que já mudou na prospecção hoje em dia, será que esse ainda é o caminho mais ideal para as empresas? Para a gente discutir melhor isso, eu trouxe aqui duas pessoas que literalmente respiram isso no dia a dia, então vão ser as pessoas ideais para contribuírem com o insight aqui com a gente. Então, estou com o Felipe, que é o nosso head de contas, e Aquiles, nosso CEO. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Esperemos poder colaborar bastante com vocês. Boa tarde, pessoal. E para começar, eu queria ouvir de vocês, né, que trabalham com prospecção aí há pouco tempo, né, para não também denunciar a idade de vocês, então há um tempinho aí no mercado. O que vocês sentem que mudou hoje em dia, assim, na prospecção? Se a gente for falar 5 anos atrás, como eram feitas as prospecções, né, como a gente conseguia mais clientes, e o que vocês acham que é o grande salto para como está hoje em dia? Bom, acho que eu posso começar falando um pouquinho de experiência, né? Não querendo denunciar a idade, mas falando aí de 15 anos para 20 anos de experiência no mercado, acho que, olhando um pouquinho para trás, o que a gente enxerga, né? Menos concorrência, né? Naquela época a gente tinha menos concorrência, muito menos automação, era muito mais no braço ali, fazendo as prospecções. Não existia praticamente não era falado para esse mercado no momento, né? Tinha muitos compradores muito mais receptivos a tudo isso, então era muito mais fácil a gente encontrar ali o comprador, o decision, né? E também os canais não eram tão saturados como está sendo hoje. Então, hoje, você abre um e-mail, você recebe uma série de coisas, uma série de WhatsApps, enfim, está sendo bem mais saturado esse mercado. Acho que é isso. Sim, pensando também, até para completar um pouco, a gente vendo, né, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o mercado ele não exigia tanto uma personalização, uma explicação melhor, né, sobre o que era o produto, o que era o serviço ali oferecido. Hoje, com a facilidade, né, que as pessoas têm, né, e acesso à internet, a vários tipos de conteúdo, eles conseguem, né, fazer uma pesquisa melhor, jogar nas próprias IAs, né, para poder fazer comparativo. Então, acaba ficando um pouco mais complexo a gente conseguir chegar no lead ideal ali. Não, perfeito. Eu mesmo que nem, né, sou CEO aí, igual aqui, recebo já várias prospecções e parece que é um playbookzinho pronto, né? Amanda, vi que você faz parte da empresa tal e talvez você queira conhecer o produto tal. E aí eu queria saber de você, Felipe, como isso afeta o seu dia a dia? Você que trabalha ali tentando, batendo ali de porta em porta, como antigamente, só que hoje no digital. O que muda para você, assim, essa nova percepção, essa nova avalanche de informações que a gente recebe? Então, o que você tem que fazer para chamar a atenção do pessoal para que você tenha as respostas efetivas? Legal. Isso é uma pergunta até interessante, porque a gente tem que se reinventar todos os dias para poder chegar naquele lead que está de acordo com o nosso ICP. Então, o que eu busco, né, junto com o time, a gente trabalhar? Fazer uma pesquisa prévia de quem é o lead, qual que é os gatekeepers que a gente tem até chegar, né, naquele lead dentro da empresa, né? Então, fazemos essa pesquisa, fazemos toda essa estruturação antes para a gente poder chegar no nosso lead ideal. Antigamente, a gente conseguia fazer, né, uma personalização em massa, não uma personalização, né, mas um disparo. Uma personalização em massa é boa. É o sonho, é o sonho. Mas fazer um disparo ali em massa para a gente poder encher o topo de funil e ir trabalhando. Hoje em dia, encher o funil não está sendo tão positivo mais, porque você acaba ficando queimado, né? O seu nome, o seu perfil ali. Então, o que é interessante é a gente fazer essa pesquisa e ir no lead assertivo, é realmente vender para quem precisa comprar e não encher um funil com curioso. Isso tem muito, né? Isso tem muito. Acho que é muito importante o que você está falando, Felipe. Eu vejo isso como um principal ponto de atenção, porque realmente, quando a gente trabalha na personalização, o próprio lead já é difícil responder,
né? A gente olhando para o cenário hoje, já é difícil o lead estar respondendo com facilidade ali para a gente. A gente está falando que são múltiplos touchpoints que a gente tem que ter para a gente conseguir ter um retorno, dependendo mais do nível, né? Se é um decision maker, o cara é bem mais difícil ainda. Então, acho que a personalização atrai muito esse tipo de coisa, assim, da forma que a gente prospecta aqui e que a gente sempre trabalha, né? Você vê que muitas pessoas acabam respondendo, gostei da sua abordagem, né? Sim. Então, respondendo. Então, isso para a gente é um ponto positivo, né? A gente vê que a gente entrou no ponto ali de entrada que o cara até responde, fala assim, gostei da sua forma de abordar. Então, isso para mim, a personalização é que hoje está fazendo a total diferença aí para os nossos resultados. Não, isso é muito legal que vocês trouxeram, porque justamente durante muito tempo teve essa crença, né? Aumenta topo de funil. Tô com um problema em venda. Bota mais lead, que uma hora esse funil fecha e a gente vai ter algum agendamento lá na ponta. É a então, velha máxima. Exatamente. E a gente vê que hoje realmente... Nossa, saiu uma pesquisa que uma pessoa hoje, né, em 2026, consome o tanto de informação que uma pessoa consumiria a vida inteira nos anos 40. Então, é muita informação. Então, a gente precisa se destacar no meio de tudo isso. E para se destacar, tem um elemento que vem chamando a atenção de todo mundo, que é a IA. Tem uma expectativa enorme em torno da IA e o que ela vai fazer, o que ela vai mudar nesse cenário da prospecção. Então, eu queria entender de vocês essa expectativa em relação à IA e por que algumas pessoas que vão adotá-la na prospecção acabam se frustrando, né? Nossa, achei que a IA ia resolver todos os meus problemas e não foi bem assim. Então, como que vocês utilizam no dia a dia? Como tem sido para vocês a entrada da IA nessa prospecção ativa? Acho que a IA, ela realmente veio para ficar, né? Ela está sendo um divisor de águas, acho que é uma mudança muito grande e as pessoas ainda não estão muito preparadas para isso, né? Eu vejo porque a gente recebe aqui inúmeros chats, né, dentro do nosso site ou dentro dos nossos WhatsApps, pessoas que não têm a mínima noção do que está pedindo, né? Ele acha que uma IA vai poder hackear o celular do outro. Então, eu pensei que você podia olhar o celular da minha namorada, da minha esposa. Então, parece meme, né? Parece mesmo. É engraçado, porque as pessoas, você percebe que as pessoas não têm o mínimo de entendimento ainda de uma IA. Claro, tem muita gente que está estudando sobre o mercado está crescendo, o Brasil está começando a se falar muito disso, mas a gente está nesse movimento agora que eu enxergo que é de evangelização. A gente precisa evangelizar o mercado para saber como que utiliza uma IA, né? Então, a gente tem um produto, por exemplo, nosso de entrada aqui, que é Plug and Play, que a pessoa acha que vai realmente só fazer o login e a IA vai sair fazendo tudo. E não é bem assim. A gente tem que dar base de conhecimento, a gente tem que montar essa base de conhecimento para a IA poder não devanear, você tem que ter um mínimo de configuração para uma IA saber o que ela vai se portar. Ela já vem com um preset, mas ela não sabe a dor do cliente, a dor do lead, o que ele vende, como que ele oferece, tudo isso tem que ser configurado, né? Então, as pessoas ainda acham que é tipo um plug and play, que é um projeto que ele vai lá, espeta lá no videogame dele e sai jogando. Não é isso, você tem uma configuração. Até mesmo para um videogame você tem que fazer algum setup, né? Às vezes tem que setapear ali alguma coisa dentro do videogame, você tem que trocar ferramentas, você tem que trocar arma, você tem que trocar o carrinho, você tem que fazer algumas coisas. Então, para tudo precisa de um setup. E é esse quebra de paradigma que a gente está tentando trazer dentro das IAs. Montar de uma forma que seja simples o suficiente para que essas pessoas consigam ali efetivamente ter um mínimo de conhecimento, mas conseguir utilizar a IA no seu inteirinho ali, para ela conseguir, né, não ser subaproveitada, né? Sim. Ela ser uma ferramenta potencializadora, né? Porque acho que muitas empresas hoje vê como o milagre. A IA vai resolver todos os meus problemas. E a gente sabe que, obviamente, ela ajuda, ela potencializa, mas como aqueles comentou, né? A IA sozinha ela não tem os dados que ela precisa para a gente conseguir aplicar isso no dia a dia. Exato. E falando de aplicar no dia a dia, como você, Felipe, usa nas suas prospecções a IA? Se você puder compartilhar com a gente, assim, casos reais mesmo, para a gente entender como a gente pode utilizar isso no dia a dia. Legal.
Pensando até um pouco, né, do tema anterior, uma forma fácil da gente entender a IA a IA ela veio para automatizar e otimizar processo. Ela não vai trazer resultados, ela vai otimizar os processos, e assim a gente vai conseguir ter um resultado mais efetivo, ter um resultado mais satisfatório e positivo ali. Pensando, né, no dia a dia, o que a IA ajuda? Basicamente tudo, se a gente for pensar. Mas, igual eu disse, ela ajuda, auxilia, traz uma facilidade. Então, eu utilizo a IA para criar copy, para poder mandar, fazer disparo, né, em massa de e-mail, ou então criar uma mensagem que eu consiga, né, atingir um lead através do WhatsApp, através do LinkedIn, porque a gente precisa entender que a linguagem é diferente, a linguagem do e-mail, a linguagem do LinkedIn, do WhatsApp. Então, eu consigo fazer esses testes com a IA antes também. Eu estou condenando um pouco da idade, mas no mercado, eu sou da época de fazer muito teste AB. Então, criava um copy de e-mail, vamos fazer um disparo aqui para 100 pessoas. Qual foi a porcentagem de resultado que a gente Exato. teve? Vamos fazer um outro copy e disparar. Com isso, a gente já não precisa ter esse tempo, esse desgaste com outros leads para a gente fazer esses testes. Então, a própria IA consegue fazer esses testes para a gente e trazer alguns números que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, hoje, no dia a dia, eu basicamente utilizo a IA para todas as possibilidades que eu tenho, mas ressalto que ela auxilia, o resultado vem do esforço, da dedicação ali, e ela está auxiliando, não tem como ela, igual o Aquiles falou, ela não é um plug and play que você vai só conectar e funcionar, ela precisa de toda uma estrutura por trás ali. Toda uma manutenção, né, realmente. Quem dera fosse, né, seria legal, mas quem sabe, né, no futuro, onde iremos chegar, mas sem sensacionalismo aqui. Vamos trabalhar com o que está acontecendo hoje em dia. O pessoal já está com medo hoje. Se a gente falou que vai acontecer daqui 5 anos, o pessoal já não usa eu tô mais tranquila, nada. porque eu chamo o ChatGPT de querido, converso com ele, então na revolução das máquinas, na minha cabeça, você salva, então Eu vou ser morto. tá tranquilo. E agora, gente, para encerrar, eu queria que vocês dessem um conselho para uma empresa que gostaria de começar uma operação ali de vendas e marketing coerente, que utilizasse IA, que otimizasse o processo. Então, o que vocês falariam para essa empresa? Assim, qual é o conselho final de vocês com tudo que a gente conversou? Eu acho que a gente tem um ponto muito importante aqui, que a gente fala sobre uma boa operação, né? Como que a gente consegue ter uma boa operação? Como é que a gente consegue conectar com tudo isso? Então, se a gente tiver dados legais, uma IA afinada, pessoas, processos, que é super importante, um CRM estruturado, com as automações muito bem estruturadas, todo esse trabalho conjunto vai fazer com que a gente consiga chegar no resultado que a gente queira, que as empresas precisam, né? Então, acho que primeiro passo é a gente montar esse consenso. As empresas geralmente tá afoita para querer fazer as coisas acontecerem, né? Acho que a gente até comentou isso no webinar passado, mas elas não pensam no processo, elas só pensam no fim. Eu preciso de lead, mas eu preciso de reunião, mas ela não pensa de como que ela tem que montar todo o processo para poder chegar nessa reunião. A gente vê muitas empresas bem-sucedidas, por quê? Porque pensaram num processo, criaram uma automação, pensaram em todos os gatilhos de automação, tem dados estruturados para isso, aí sim a IA trabalha muito solta, porque ela já tem todo o LLM dela já pré-setado com dados afinados. Então, hoje, a empresa que quer alavancar, que quer crescer, que quer ter resultado, tem que ter dados estruturados. Empresas que têm hoje dados estruturados, com a IA, vai ter sucesso. Empresas que não têm dados estruturados, se preocupem. Tratem de correr atrás de dados estruturados, de estruturar os seus dados, para que realmente a IA consiga não devanear, ou se vocês sofrerem menos com tudo isso, né? Para ser mais rápido o processo de alavancagem, né? Acho que isso vai fazer com que seja um grande diferencial. Legal. Perfeito. E pensando até um pouco para completar também, né, o Aquiles, mas já falou tudo praticamente, mas a gente pensar, né, a IA, novamente, ela veio para somar e ajudar a auxiliar no dia a dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo de um grande amigo meu, que a gente já trabalhou junto,
que a melhor fase da prospecção é quando você não tem um funil de vendas, é quando você tem um canudo. E a IA, ela veio para te ajudar a transformar esse funil em um canudo, que é o quê? Vai entrar só lead qualificado no topo e você vai conseguir filtrar todos e todos vão converter. Então, a IA veio para trazer esse cenário muito otimista e positivo para a gente. Perfeito. Muito bem Agradeço colocado. muito a participação de vocês. Realmente acho que a IA é uma ferramenta assim que vai causar muito burburinho ainda no mercado. Tem muita coisa por vir. Causando já, né? Inclusive, já está causando e não tem como ficar de fora da discussão, né? Acho que quem está inserido no mercado não tem como ficar de fora. Inclusive, no nosso próximo episódio, a gente vai aprofundar esse tema sobre como usar a IA sem perder o lado humano da venda, porque, como a gente falou, isso é importante. Então, se você ainda não está acompanhando a gente, já segue aqui no YouTube e no Spotify para você não perder nenhum episódio. Agradeço você que ficou com a gente até o final. Obrigada, Felipe. Obrigada, Aquiles, pela participação. E até a próxima. A gente que agradece. Bom dia. Agradece. Tchau, Obrigado, até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.